Esses dias eu estava pensando, puxa, Senhor, eu queria falar de algum personagem bíblico do Velho Testamento. E daí me brilhou aos olhos Sansão. Essa arte maravilhosa foi feita de um cara extremamente forte. Eu já tive um corpo assim quando era mais jovem. Eu estava assistindo um filme com o Renan lá em casa lá, e tinha um cara com 1,10 m e tal, um corpão. Falei, Renan, quando eu era mais jovem, a gente vai minguando, depois que a gente passa dos 45, 50, a gente vai dando uma murchadinha, né? E eu dei uma murchadinha, mas eu já fui extremamente forte. Ninguém acredita, né? Eu já tive cabelo. Isso aí dá para acreditar, porque eu já postei minha foto de casamento lá. Era feio o negócio, né? Aquele bigodinho terrível, né? Mas eu conquistei a Renata com aquele bigodinho terrível e com aquele cabelinho caído aqui na frente. Mas o tempo passou e o Senhor me deixou mais bonito, me deixou melhor, para que a gente curta a nossa vida. 32 anos de casado, e se Jesus não vir, nós vamos até o fim junto. Agora nem compensa mais. O máximo que a gente pode fazer é cair mais cabelo, eu fico diferente, a barriga aumentar, eu fico diferente, ou dá uma tremenda de uma engordada, ela pinta o cabelo, dá um trato aqui, dá um trato ali, e a gente muda o que precisamos usar, mas a gente permanece o mesmo casal. 32 anos de feliz matrimônio, cheio de briga, tá, irmãos? Porque eu sou uma pessoa muito chata, todo mundo sabe disso, eu sou um cara cri-cri, eu tenho toque, eu tenho um monte de coisa. Mas Deus colocou a mulher certa na minha vida, uma mulher que tem uma paciência de Jó. Nós precisamos de força para viver, mas nós sofremos porque nós somos fracos em boa parte da nossa vida. Mas entre a força e a fraqueza, a gente tem a graça redentora, a gente tem a paciência e o amor de Deus sobre as nossas vidas. E o nosso irmão Sansão, ele foi consagrado a Deus, ele foi separado por Deus desde o ventre da sua mãe. Como nós ouvimos muito texto, e de repente você já ouviu alguém até profetizar para você que você foi separado desde o ventre da sua mãe e tal. Deus te separou, e olha, você pode ter a idade que for, mas Deus escreveu que hoje nós estaríamos juntos aqui glorificando a dele e aprendendo um pouquinho com o nosso querido amigo, irmão Sansão, que traz muitas polêmicas aí no meio da teologia, foi salvo ou não foi salvo e tal. Eu acredito que nós vamos encontrar Sansão lá no céu, porque Deus ouviu a oração dele, né? Então o tema da nossa mensagem está em Juízes. A gente vai percorrer aí nesses capítulos, do capítulo 13 ao capítulo 16. Então assim, só abra aí em Juízes e a gente vai dar uma passadinha em alguns versículos, que vai ser muito legal, em nome de Jesus. Algumas das maiores derrotas da vida não vêm porque o inimigo é forte. Na verdade, as maiores derrotas das nossas vidas é que nós somos fracos em tomar decisões erradas. Nós decidimos pelo errado, na maioria das vezes. Eu vi um pastor num desses, não sei o que é, se é TikTok, o que é, ele falando que ele foi orar por um casal de um homem que trabalhava, era gerente de banco, era uma pessoa muito bem sucedida, e ele foi para a igreja, e ele começou a perder os bens, a vida dele começou a ir para trás, começou a ter uma série de problemas, e esse pastor começou a orar com eles, e percebeu que as perdas que ele estava tendo, não eram naturais, eram coisas, a motivação era espiritual, tinha alguma entidade, algum espírito maligno que estava absorvendo por falta de Jesus. Mas aí ele se converteu e o pastor começou a orar, e um belo de um dia, nesse trabalho de orar para a libertação, de aconselhamento, manifestou o demônio no marido. E esse pastor fala que ele não gosta de fazer entrevista com o inimigo e tal, mas daí ele perguntou o nome, o demônio falou o nome e falou assim: não, eu trabalho na casa deles neste sentido. Quando eles querem passear, programam um passeio, ou decidem que aquele dia é dia de fazer amor, eu entro e crio uma pequena intriga, aonde o passeio é cancelado por bobeira, ou os dois se planejam para namorar e tal, por causa de uma coisinha medíocre, idiota, eles brigam e não se amam mais.
E daí passam, segundo o que ele falou, esse casal estava há 9 meses, mais ou menos, sem se amar. Isso é um negócio do diabo mesmo, porque a Bíblia orienta para a gente não fazer isso, a não ser por um tempo bem curto, e voltar a se juntar de novo para que o diabo não entre. Aí ele expulsou esse mal, esse demônio, o casal voltou a prosperar, a viver como um jovem casal em lua de mel. Na verdade, lua de mel dura mais ou menos uns 100 anos. Então aqui está todo mundo em lua de mel. De repente você está meio perdidinho aí, preocupado com os embaraços dessa vida, mas em nome de Jesus, nós estamos em lua de mel. A mulher que você tem e o homem que você tem, é Deus que escolheu para você. Se você não estava em Deus, você realizou um propósito de Deus, que é o casamento, é se juntar com a pessoa do sexo oposto para constituir família e ser feliz, e um ajudar o outro, um fazer a alegria do outro. Sansão teve esses momentos assim, mas Sansão foi meio vacilão, ele pisou um pouquinho na bola, né? Mas nós precisamos entender que o inimigo não é tão forte assim para nos derrotar. Somos nós que não aplicamos a palavra de Deus nas nossas vidas, e daí nós tomamos as decisões erradas. Nós somos fracos na hora de tomar a decisão, e somos fortes para tomar a decisão errada, e nós não podemos. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos quando a gente pisa na bola, nós sabemos quando a gente é grosso, quando a gente é estúpido, quando a gente é arrogante, quando a gente é chato, a gente sabe de tudo isso, mas se a gente se humilhar, a gente consegue melhorar. E na verdade, é uma responsabilidade principal do homem, essa parte de se humilhar, porque quem exalta é Deus. Quando você se humilha, você já percebeu que quando você pediu desculpa à sua mulher, às vezes ela até chora, às vezes ela até te abraça, às vezes ela até te dá um beijo, às vezes acontecem coisas, quando você, homem, se posiciona como homem de Deus, porque nós somos os representantes, como se fôssemos um Cristo no casamento. Então nós não podemos falhar como nós falhamos, nós precisamos ir além. Então seja forte para dizer não para as coisas erradas, e seja forte para dizer sim para as coisas de Deus. O inimigo não vai ter vez na sua vida, no seu casamento, na vida dos nossos filhos, por mais que a gente tenha filhos desviados aí, e tal, mas nós não desanimamos, nós perseveramos na fé. Hoje, através da história de Sansão, Deus quer nos ensinar: força sem obediência é um convite para a ruína. Não adianta você ser forte, mas não ser sábio. E ser sábio, ser inteligente não é o suficiente. No reino de Deus não tem essa parada de inteligência. Os nossos certificados, as línguas que nós falamos, a nossa beleza não dá acesso ao céu. O que dá acesso ao céu é a nossa obediência, o nosso amor a Cristo, é cantarmos, porque diz que nós erramos, os crentes erram mais quando cantam, e nós erramos mesmo, porque às vezes a gente entrega para Jesus e fala cantando e tal, mas na vida real a gente às vezes é um escândalo de desobediência, e nós precisamos mudar nisso. Então, força sem obediência é um convite para a ruína. Agora, força, a gente fala de dons, do poder de Deus. Quando a gente fala de Sansão, a gente imagina um cara forte que fez grandes coisas de força física, mas ele era tomado pelo Espírito de Deus, que ele tinha um objetivo, que era iniciar a libertação do povo de Israel. Você já parou para pensar que o seu maior inimigo pode estar dentro de você? É você, sou eu. Eu sou de uma família, o meu pai, a minha mãe, nós não somos de abraçar. Eu tenho dificuldade, os irmãos sabem, de abraçar os meus filhos. De vez em quando a gente se abraça, mas é esquisito. Mas é uma coisa que veio de família e a gente pode mudar. Hoje não dá mais para colocar os meus filhos no meu colo, porque eu estou fraquinho. Minhas pernas emagreceram, mas eu amo os meus filhos e quero dar para os meus filhos aquilo que os meus pais não puderam me dar. Eu já falei para os irmãos que o meu pai me pagou o curso de datilografia. O professor era o Francisco, seu Francisco. Eu era ruim. Eu passei acho que umas 3 semanas para sair da primeira lição. A, S, D e assim vai, né? Mas o dia que eu saí, eu fui direto para a quarta.
Fui embora. Daí o seu Francisco olhou para mim, você ficava só catando milho, né? Ele tinha um óculos, fundo de garrafa. Você mudou, né? Eu não sei como que eu mudei, mas eu mudei. E o meu pai sempre se gabou que ele me pagou a faculdade, o curso de datilografia. Para ele era o máximo que ele podia fazer para mim, e eu me lembro até hoje, e me alegro, porque ele fez o máximo que ele podia fazer. A minha mãe está aí, com 70 e poucos anos, me suporta até hoje. E minha mulher suporta a minha mãe, porque minha mãe mora com a gente, né? E ela é sogra. Então, assim, a nossa vida é de paciência. E paciência mostra força, mostra direção de Deus, porque Deus nos ensina a ser paciente. Então nós precisamos ter paciência. E se somos obedientes, há a possibilidade de você ser mais paciente, tá? Se é paciente, belezinha, mas você pode ser mais. Em nome de Jesus, nós podemos. Então, assim, cuidado. O maior inimigo seu é você mesmo. E se você conseguir dominá-lo, vencê-lo, e quando você fizer as suas ignorâncias aí, e você perceber, porque o Espírito Santo fala com a gente. Fez besteira, neguinho. Fez besteira, moção. Fez besteira, bonitão. Vai lá e pede perdão. Não. Se eu pedir perdão, ela vai tripudiar em cima de mim. Deixa tripudiar, irmão. A gente é um pouquinho mais forte fisicamente. É para isso, para ela subir em cima da gente, tripudiar. Nós precisamos viver mais em amor. Os nossos filhos precisam se inspirar mais em nós. Os nossos filhos precisam falar, eu quero ter um casamento igual da minha mãe e do meu pai. Quando você ouvir isso, cara, você está sendo uma família, você está sendo um homem, está sendo uma mulher, um pai, uma mãe, top. Quando o seu filho falar, eu quero casar, e eu quero um homem igual o meu pai, ou eu quero uma mulher igual a minha mãe, eu quero um casamento igual dos meus pais. Pronto, cara, você ganhou tudo, cara. Abaixo da salvação deve vir isso nos seus ouvidos, você vai sentir, você vai chorar. Eu garanto que você chora. Eu garanto que você chora. Eu garanto que você chora. Eu já ouvi mais ou menos isso, mas toda vez que a minha filha fala alguma coisa de mim, da minha esposa, a emoção, a alegria é muito grande, mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente tendo momentos de força, momentos de fraqueza, mas o resultado da graça redentora funciona aqui, quando os nossos filhos nos elogiam, quando os nossos filhos falam que, nossa, como é legal visitar vocês, como é legal estar com vocês, isso é maravilhoso. Se eu pudesse, eu teria um terreno grande, construir uma casa para minha filha de um lado do terreno, para meu filho do outro lado, para mim no fundo, uma piscina no meio, uma quadra de tênis não dá mais, porque nessa idade eu já não, sinceramente, irmão, eu não aguento mais. Um churrasquinho, beleza, gostosinho, né? Mas eu colocaria todos os meus filhos, o meu genro, a minha futura nora, tudo debaixo das minhas asas, e ia cuidar deles a vida toda. Ia abrir um negócio para a gente trabalhar junto, esse é o meu sonho. Mas diz que trabalhar em família é difícil, né? Mas isso é uma coisa maligna, né? Porque lá no passado eles trabalhavam em família, nos clãs. Então nós podemos restaurar isso. Então sonhe em ter uma vida maravilhosa com a sua família, vencendo o maior inimigo da sua vida, que é você mesmo. Vencendo o maior inimigo, que é você mesmo. Sansão venceu mais de 1000 inimigos externos, mas perdeu a luta contra os seus próprios desejos, e daqui a pouco a gente fala nisso. Hoje é dia de aprender a vencer a si mesmo e viver o propósito de Deus até o fim. Começa hoje e vai agora até o fim, até Jesus voltar, porque daí a gente sobe e está resolvido o negócio. Nós não podemos parar no meio do caminho de maneira nenhuma. Seja a desgraça que aconteça, seja a crise que aconteça, nós precisamos permanecer até o fim. A história de Sansão nos fala sobre uma vida de força extraordinária, que é o que a gente vai falar logo aqui abaixo, mas também das fraquezas humanas, e no fim, da maravilhosa graça de Deus. Você vê, a gente tem momentos de fraquezas, momentos de fortaleza, Deus coloca tudo no liquidificador e vira uma boa vitamina para nós no fim, se a gente colocar Deus nesse negócio. E colocando Deus, obedecendo Deus, indo até o fim, não tem como ter um fim ruim. Você pode ter um começo complicado, você pode ter um meio complicado, mas o fim é bom. Com Deus o fim é bom. E o que mais importa é o fim. Você está vivendo alguma crise aí? Você está no meio.
O Senhor, Ele já escreveu uma nova história na sua vida, porque Ele é grande misericórdia. Ó, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tem misericórdia de mim e de você. Não é porque a gente mereça, é porque Ele é bom demais. E a gente não entende a paciência, a bondade, a misericórdia de Deus. Nós temos algumas vagas lembranças disso tudo, vagos pensamentos de como é, de como não é, mas a gente não chega nem perto de quem é Deus na sua infinita bondade para cuidar de você e da sua família. Então assim, a gente precisa trabalhar isso. Nossos dons, a nossa força é para cumprir o propósito de Deus, mas sem responsabilidade podemos nos autodestruir. É o caso do nosso querido irmão Sansão. Ele cometeu muitos erros, ele tinha uma promessa desde o ventre da sua mãe, mas chegou à maioridade, ele teve as suas fraquezas como todos nós temos. Ele tinha os momentos que Deus, porque Deus tinha feito uma promessa de que ia usar ele para começar a libertação do povo de Israel, dos filisteus, porque Deus usou o profeta para dizer que eles ficariam presos, escravos aos filisteus, mais ou menos 40 anos, e estava chegando o momento de a libertação, e Sansão seria o camarada, como? Com força, tipo o Hulk, cara forte, para fisicamente iniciar o processo espiritual de libertação de uma nação. Deus faz do jeito que quer. A gente tem às vezes a mania de querer dar ideia para Deus, né? Senhor, se o Senhor for por aqui, se o Senhor fizer assim, gente, as nossas ideias, os nossos pensamentos, gente, a Bíblia chama de trapo de imundície. A gente precisa confiar no Senhor, e de vez em quando Ele de uma forma doida, porque Deus é muito louco, porque as coisas de Deus são loucura, às vezes até para nós que somos espirituais, porque parece que ele vai para um caminho, ele podia ir reto aqui, daí ele faz assim, Senhor, não precisa, faz assim. Não, mas ele faz o que ele tem que fazer, e nós, como servos, como pessoas que entregamos as nossas vidas a Ele, nós precisamos, sim Senhor, é desse jeito? Então vai ser desse jeito. Parece que é difícil, Senhor, eu posso falar, eu posso me expressar, Ele me dá essa liberdade de orar e falar o que eu estou sentindo, mas no final você ouve aquela vozinha, fica frio, faz do meu jeito que é melhor. E se a gente obedecer, vai dar certo, não tem jeito. O nosso irmão Salomão, ele fez algumas coisas que são extravagantes que eu gostaria de fazer, que se a gente fizesse na nossa época, a gente ia encher a igreja, mas não precisa disso. Nós precisamos exercitar a fé e ser obedientes à palavra de Deus. Ele despedaçou um leão com as próprias mãos. Se você for lá do capítulo 13 ao 16, você vai ver essas histórias. Aí você coloca na sua agenda, você já tem um monte de coisa na Bíblia para ler, coloca isso também lá na sua lista de oração. Ele despedaçou um leão com as suas próprias mãos. A gente não consegue, tem homem aí que não consegue despedaçar uma barata. Eu tenho um filho, o meu filho, eu tenho 1,75, ele deve ter 1,77, mas é uma massinha de músculo. Quando ele vê uma barata, ele não é gay não, tá, irmãos? Mas ele tem medo de barata. Olha os homens de hoje, gente, que coisa doida, a gente vai lá e mete o pé. A gente é Sansão com as baratas, alguns de nós, eu não sei aí quem tem problema com barata. Agora mulher, tem mulher que é fera, né? Tem mulher que é Sansona, né? Ela vai lá, já fica a outra mulher gritando, ai, uma barata, ai, uma barata. A outra vai lá e mete o pé. Quando é rato, chuta que é macumba, né? E vai embora, né? Eu tenho medo de algumas coisas. Eu tenho medo de alguns bichos que são meio nojentos, né? Eu não curto muito sapo, não sou muito chegado. Cobra, tenho pavor a cobra, né? Tenho pavor a cobra. Mas tem bichos que eu nem ligo. Mas a gente tem as nossas fraquezas. Todos nós temos a nossa fraqueza. Sansão, ele destruiu com um leão na mão. Então é uma força descomunal, que não é natural, e ele já tinha um chamado. Ele venceu mais de 1000 filisteus com a queixada de jumento. O cara destruiu mais de 1000 soldados, com um pedaço de osso. Tem que ser de Deus, tem que ser algo, momento de força, de fortaleza no Senhor. Incendiou plantações. Eu já vi lá no passado uma pregação e o pregador de vez em quando ele comete erro, né? Essa parte aqui de incendiou a plantação dos inimigos, dos filisteus,
ele pegou de 2 em 2 raposas e colocou uma tocha. Eu vou usar o termo que eu ouvi há 20, 30 anos atrás. Ele colocou fogo no rabo das raposas. Aí o pregador virou e falou: irmão, coloca fogo no rabo da sua família aí, para que pegue fogo de Deus. Acontece isso, a gente erra, que a gente fica empolgado. Mas ele usou o rabo das raposas, ele colocava a tocha de fogo, acho que dava um tapinha no bumbum da raposa, as raposas saíam correndo e saía pegando fogo em toda a plantação dos filisteus. Uma ideia de criança, mas causou um efeito de adulto, porque ele deixou os inimigos furiosos com uma coisa. Se ele saísse com a tocha correndo, ele ia ter problema. O cara me vai, é uma atitude meio infantil, né? Parece esquisita, mas foi direção de Deus. Você vê como Deus é louco? Louco no bom sentido, tá, irmão? Eu amo Deus, adoro Deus, Deus é tudo para mim. Eu tenho um temor gigantesco e eu oriento mais uma vez os irmãos que chamam Deus de você. Para com isso, tá? Você não está com essa moral toda de chamar Deus de você, como uns malucos andam falando por aí. Um monte de gentinha que não sabe nada de Deus chama Deus de você. Nem Moisés, um tremendo de um estadista, chamou Deus de você. Nenhum dos homens da Bíblia chamaram Deus de você. E a gente está numa geração aí de doido que acha que tem intimidade para chamar Deus de... Isso não é intimidade, isso é desrespeito. O nosso Senhor é maravilhoso. Quando eu falo doido é porque Deus tem um senso de humor maravilhoso. Cara, ele usou um cara que de vez em quando ele usava com um poder extravagante físico para usar o rabo das raposas. De onde sai uma ideia dessa? No momento de tanta crise, de tanta luta, e até que eles eram escravos desse povo, ia dar problema. Foi Deus que deu orientação para ele nesse momento. E você vê, está escrito na Bíblia para quê? Deus, ele faz o que ele quer. De repente ele vai fazer uma loucura para te tirar do buraco. Ele vai fazer um negócio que você nunca imaginou. Aí quando tiver tudo resolvido, você fala: nossa, mas foi tão simples? Porque Deus faz o complicado ficar simples, porque diante de Deus não existe coisa grande. Deus é maior que tudo. Arrancou os portões da cidade de Gaza e colocou nos ombros. Irmãos, eu fui pesquisar, mas não descreve muito sobre, eu queria as dimensões, mas eram normalmente portões de madeira, e de madeira maciça, tinham os ferros, tinham tudo. Ele simplesmente, como ele pegou esse portão, ele arrancou o portão e jogou o portão longe, levou e colocou em outro lugar. E por todas as cidades, pelo menos as mais seguras, elas tinham os muros e os portões de entrada e de saída da cidade. Então não era um portãozinho tipo da minha casa e da sua. Era um portão maior e extremamente diferente dos portões de hoje, que são levinhos, né? 30 anos atrás faziam uns portões aí, né, o Beto? O portão da casa do Beto, é um portão pesadíssimo. Não se perde mais tempo gastando ferro para fazer um portão tão pesado como é o portão da casa do Beto. Mas Deus escolheu botar um portão pesado na casa dele por algum motivo, para a Lia não sair, né, correndo, né, Lia? Então ele foi usado por Deus para mostrar o poder de Deus, levantando um portão, arrancando e levando as portas embora. Ele derrubou o templo de Dagon. Esse aí foi no fim, que ele já tinha passado pelo processo de ser preso, de ficar cego, ele ficou meio que perdido, e no fim ele reconhece Deus, e Deus dá uma chance através de uma oração que ele faz, e ele destruiu milhares de filisteus, que era um propósito de Deus. Diz que ele matou mais filisteus nesse dia do que em toda a sua vida. Foi Deus. Deus, quando tem um propósito na tua vida, se você fugir, você pode fugir, mas o meu conselho é: não fuja. Não fuja, porque quem vai se dar mal é você. Realiza o propósito de Deus. Vão dizer que você é louco? Não esquenta a cabeça. O importante é ele dizer que você é um filho amado, que você é um servo obediente, que você está cumprindo a vontade. Não esquece, a gente é humano, a gente falha, a gente olha na maior parte do nosso tempo com os olhos naturais, e daí a gente magoa as pessoas que estão tentando ser espirituais. A gente tem esse problema, a gente tem essa fraqueza em nós, mas Deus quer te usar
para fazer coisas extravagantes. Eu não sei aonde, é na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, no seu casamento, mas Deus quer fazer loucuras. E nós que estamos na presença de Deus só precisamos dizer: sim, Senhor, que seja loucura, seja do jeito que o Senhor quiser, mas faça, porque o resultado final é maravilhoso. Então agora nós vamos para 3 liçãozinhas rápidas aqui sobre a história de Sansão, que pode ajudar a nossa fé nos dias de hoje, e também a gente usufruir do poder. Eu não sei se de repente houver uma necessidade de você ter um poder físico extravagante em alguma situação. Deus pode fazer o que Ele quiser, mas hoje o poder que nós temos é o poder do Evangelho. É o poder de levar para as pessoas o Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o único caminho, a única verdade, a única vida. Não tem como ir ao céu de outra maneira. Não tem como. E nós temos esse poder no nosso coração, nos nossos lábios, de ajudar as pessoas a ver a luz de Jesus, através das nossas palavras e muito mais das nossas ações. Porque a gente está vivendo um tempo terrível no meio evangélico, né? O pessoal fala demais, mas na hora de agir tem um monte de problema, de empecilhos. As pessoas do mundo nos veem alguns de nós com olhares de caloteiros, de mal pagador, de pessoa que só sabe falar e não faz, que é um desrespeitador dentro do próprio lar. Então nós precisamos, de repente, falar menos do Evangelho e viver mais o Evangelho. E isso é tremendamente poderoso. Para não se autodestruir, entenda, a força divina vem com muita responsabilidade humana. Nós queremos poder, né? Eu sempre quis. Se eu pudesse, eu teria todos os dons e todos os ministérios. Mas imagina o tamanho da responsabilidade. Imagina o tamanho da responsabilidade. Não é fácil. Não é fácil ser separado para a obra de Deus. Para ser usado, não dá para ser de qualquer jeito. Não dá para mim maratonar uma série e depois querer orar por cura de alguém, irmão. Não dá. Você pode assistir série que você quiser, fica à vontade. Mas depois você vem para o culto e quer poder de Deus, mas estava lá desde as 4 horas assistindo o jogo. Aí chega na igreja, quer poder de Deus. Então não bate essas coisas. Então a gente acaba crescendo, amadurecendo isso nas nossas vidas. Eu tenho o time do meu coração, tá? Eu sei que você tem o seu, e assim, mas eu acho que nem se me pagarem, eu vou fazer o que eu fazia quando era jovem: chorar quando o meu time perdia, chorar quando o Brasil perdia. Graças a Deus eu já estava convertido quando nós tomamos 7-1 da Alemanha, senão eu teria tido um treco. Porque eu cheguei a chorar lá atrás, quando tinha Zico, quando tinha Júnior, quando tinha o Valdir Pérez, quando eu saí na rua depois de um resultado de Copa do Mundo chorando, mas eu não era crente, Depois que eu me converti, eu choro às vezes de estar vindo para a igreja e eu vejo uma família na calçada sentada num domingão que podia estar na igreja, daí eu vou para casa, aquela família está na calçada. Gente, é muito vazia essa vida. Gostoso é estar em família, na casa de Deus, servindo a Deus, ouvindo uma palavra, cantando um louvor, tendo comunhão com os irmãos, se alimentando e se fortalecendo. Então a força divina vem com responsabilidade. Você vai ter que deixar algumas coisas aí na sua vida. Tem pessoas na sua vida que você tem que ficar um pouco mais distante. Ore por elas, nunca pare de orar. Mas você tem que deixar algumas amizades na sua vida que está te levando para o chão. Está te levando para a desgraça. E você pode não gostar disso, mas essa é a realidade. Nós precisamos orar por todos, dar exemplo para as pessoas, mas assim, ser influenciado por pessoas do mundo, não, esquece isso. A Bíblia diz que nós somos cabeça e não cauda. Nós fomos feitos para influenciar, não ser influenciado. Em nome de Jesus, a força divina vem com responsabilidade. Juízes 13:5, você era a mulher de Manoá. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, menino, é claro. Menino é claro porque é o que está escrito aqui, tá? Não é que cuidar de menino é mais fácil que cuidar de menino, né? Gasta mais, né? Porque você precisa emperiquitar mais as meninas. Os meninos você compra qualquer roupa aí, tá beleza. Agora as meninas, meu Deus do céu, tem que cuidar do cabelo, tem que cuidar do rosto, tem que cuidar do vestido, tem que cuidar da sandalinha. Os meninos você compra um tênisinho, uma calça, uma camisa e ele já está lindo.
Agora as meninas, meu Deus do céu. Mas glória a Deus que você está conseguindo sustentar a tua amada aí, né? Para ter mulher bonita precisa gastar dinheiro. Não tem jeito não. Então assim, a galerinha que vai casar, vocês vão deixar de comprar lanche em alguns momentos da vida aí, para comprar um batom, né? Um blush. Na minha época era pó de arroz e mais alguma coisa que se usava. Agora tem um monte de nome esses negócios, né? Mas você homem, você tem uma responsabilidade. Se a sua mulher não trabalha, se vira, vai trabalhar e dá dinheiro para tua mulher fazer o cabelo. Tem alguns aí que quer preencher os lábios, deixa preencher os lábios, deixa fazer o que quiser, né, Lia? Não quer não, Lia? É uma responsabilidade nossa fazer a alegria da sua esposa e eu da minha. Não é fácil, mas é possível. A minha faz mais alegria minha do que o dela. Mas é porque a gente já tem um caso diferente aí na nossa vida espiritual. Eu orei mais, então eu ganho mais com essa situação. Ficará grávida e dará à luz a um filho em cuja cabeça não se passará navalha, então os barbeiros vão ter problema. Porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, Deus já, o anjo falando com ela. Ele iniciará a libertação das mãos dos filisteus. Ser separado por Deus é um privilégio, mas também é um compromisso, é uma responsabilidade, não tem jeito. Ser um nazireu implica em seguir algumas restrições específicas, como um sinal de sua separação e dedicação ao serviço divino. Era uma consagração especial a Deus, que fala lá em Números 6, se uma hora você tiver interesse, ou na sua leitura, no seu devocional, um dia você vai chegar em Número 6, você vai ver que fala do nazirado aí, do nazireu. As principais características do voto de nazireu, que é o caso aqui, porque o menino será nazireu, consagrado. Foi o anjo que disse, foi Deus que fez, não foi a mãe que tomou a decisão. Foi o anjo que falou, porque ela não podia engravidar. E o anjo veio, aquela historinha que a gente já conhece, o anjo vem e fala, você vai dar à luz a um menino e ele vai começar a libertar o povo de Israel dos filisteus, só que ele vai ser nazireu, ele vai ter uma consagração especial. Algumas características: abstinência de vinho e outras bebidas alcoólicas. Isso simboliza a separação dos prazeres terrenos e a sobriedade necessária para servir ao Senhor. Não dá para servir a Deus bêbado. Não tem como, a gente precisa estar sóbrio. A gente precisa estar sóbrio porque Deus quer falar com gente sóbria para a gente fazer a coisa certa. Não cortar o cabelo. Assim, a gente viu esses dias aí um pastor de uma determinada igreja, eu estaria desviado, né? Eu estaria desviado, desconsagrado, crucificado, porque o pastor é um pastor que já tem 80 ou 90 anos, e de uma mega igreja, e ele deixou claro que a partir daquele dia ele não queria obreiro nenhum mais com barba. A Renata olhou para mim, você já é só o Orisvaldo, imagina na igreja dele, o que seria de você depois que a minha mulher optou em ter um homem novo na vida dela, que era o Orisvaldo com barba. Os irmãos sabem, a vida toda minha eu não tive barba, eu tive bigode quando eu conheci ela, quando eu ganhei o coração dela, eu tinha um bigode, 5 de cada lado assim, era um negócio horrível. Mas nunca quis barba. Daí, por uma consagração em favor de uma bênção para a vida da minha filha, a gente deixou a barba. Daí eu descobri que eu estava envelhecendo, né? Começou a nascer uns cabelos brancos, eu não sei por quê, cargas d'água. Caiu daqui e começou a nascer branco aqui, e agora está nascendo branco em tudo quanto é lugar. Foi por uma consagração. Mas daí a minha esposa falou que ela gostou mais de mim assim. Depois de 32 anos precisava mudar alguma coisa. O cabelo não dava, né? Só botar uma peruca não resolve. Aí a barba ficou e ela está feliz. A gente está vivendo uma nova lua de mel, um homem novo, pelo menos de barba, para a felicidade da minha rainha. Consagração. Você consagra em ficar careca às vezes. Hoje em dia, claro, a gente tem uns irmãos que são careca de natureza aí, né? Mas nada é impossível ao Senhor, né? De repente pode nascer fazer um rabinho de cavalo aí no coco aí. Então não cortava o cabelo longo era um sinal visual da sua consagração e da sua força ao Senhor, que no caso de Sansão era o cabelo, tinha esse mistério com Deus, né? Não tocar em cadáver.
O nazireu não tocava em cadáver. Isso representava a pureza cerimonial e a separação da morte e da impureza. Tinha isso, eram coisas que tinham lá no Velho Testamento e, assim, ninguém era obrigado a fazer o voto de nazireu. Neste caso, o anjo deixou claro, tem que fazer. E ele vai fazer a vida toda, não é só por um tempo, não. O caso de Sansão era a vida toda. No caso de Sansão, seu nazireado era para toda a vida, por determinação divina. Aí não tem como desobedecer. Se Deus falou, faça. Quem gostou, não gostou, você manda falar com Deus. Falou, foi Deus que mandou, aí você vai lá e resolve com ele, porque eu só quero obedecer. Eu não quero problema com o chefão. Não quero de maneira nenhuma. Eu quero obedecê-lo para ser feliz. Então, assim, são algumas coisinhas, essas abstinências aí, que fazia parte do nazireado dele, para que ele fosse tomado pelo poder de Deus e ser abençoado. A história de Sansão ilustra a importância da obediência aos votos feitos a Deus e as consequências quando a gente quebra voto. Deus não pede para você fazer voto nenhum, mas se você fizer, você tem que cumprir. Essa é a ideia. Ele quer um coração contrito, quebrantado, mas você quer fazer um voto? Faça, mas vai até o fim. Se você vacilar no meio do caminho, você vai ter os seus momentos de fraqueza nessa história aí, o diabo vai entrar e vai causar algum tipo de tumulto na sua vida. Não faça. Se fizer, tem que cumprir. Não tem jeito, porque é assim que funciona. A força divina vem com responsabilidade. Deus não pede para fazer, mas se você fizer, você tem que ir até o fim. A sua força extraordinária não o eximou da responsabilidade de viver de acordo com os princípios divinos. Pensa bem, um cara extremamente forte. Extremamente forte. Nós conhecemos Sansão como um homem de força física. Mas a gente sabe que a força física vinha porque ele era tomado pelo Espírito de Deus e daí fazia as extravagâncias físicas, mas com o poder espiritual na vida dele. Então a gente sabe que esse cara era tremendamente forte. Mas ele tinha uma responsabilidade. Desde o ventre era começar o processo de libertação da nação na qual ele fazia parte. Responsabilidade pesadíssima. Mas desde o começo ele já foi instruído nisso. Então ele foi criado nisso, os pais criaram ele nisso, mas daí ele ficou moço, ficou adulto. Aí veio as paixões, veio as loucuras, veio aquela ideia de que o jovem sabe, nós velhos não sabemos nada, né? A gente já passou o nosso tempo, a gente não sabe. Eles sabem tudo, a gente é tudo quadrado, cafona. O meu filho fala que ele estuda hoje. Gente, ele não tem ideia do que era estudar na nossa geração. Hoje eles têm o Google, tem o IA, tem tudo para fazer. A gente não, a gente tinha que às vezes ir para a biblioteca. A gente tinha que juntar com a galera e tinha os preguiçosos, em cada grupo tinha os seus preguiçosos. E a gente ainda tinha problema, a gente era castigado. A gente apanhava quando tinha reunião. Agora, meu Deus, tem misericórdia. A galera não tem responsabilidade nenhuma e acha que vão comandar o mundo melhor do que a gente. Eles só estão aqui porque nós ralamos pra caramba para chegar até onde chegamos. Só Deus sabe o que vai ser o mundo quando a nossa geração partir e ficar moçada. Claro, a juventude VIP, vida plena, é outro nível, tá? Eu estou falando do povo lá fora que não tem Jesus, mas a nossa juventude é extremamente responsável. O privilégio que temos de servir ao Senhor traz poder com muita responsabilidade. Deus já te usou para falar com alguém. Então o poder de Deus já se manifestou na vida de alguém para falar com alguém. Então para essa pessoa você tem que inspirar sempre confiança, uma pessoa fiel, uma pessoa honesta. Se você vacilar, vai dar problema para o reino e para a igreja. Porque a igreja vai levar a culpa e vão dizer que você é um falso crente. E nós não podemos. Esse não é o testemunho que nós temos que dar para as pessoas. Sua força era sinal visível da aliança com Deus. Dom sem responsabilidade vira armadilhas. É o que a gente vê hoje, a moçada aí profetizando, esse monte de maluco que a gente tem na internet aí, que fazendo a cabeça dos coitados, até dos crentes, sem conhecimento bíblico, que vão seguindo esse pessoal aí que fica prometendo caneta, que assina, não sei o que, caneta de ouro que assina, o anjo que vai assinar, o contrato que... Não, gente. A gente precisa de Jesus, de andar na presença dele, é responsabilidade nossa. O poder de Deus, a presença de Deus, a vida eterna em nós, gera uma responsabilidade da gente brilhar como Jesus brilhou. Nós somos pequenos Cristo. O poder de Deus
te dá, o poder que Deus te dá é para servir, não para se exaltar e se aparecer. A gente vê muito disso, a gente até comentou hoje de manhã, que você pega aí no Instagram, nesses lugares, esses profetas aí de hoje, só aparece no vídeo o cara profetizando. Que coisa doida é essa? O anjo está sempre ali com o celular na mão, vai fazer um milagre. Não, irmãos, isso aí, o mundo está deturpando tudo. Se o Senhor não abreviar aqueles dias, até os escolhidos podem ser enganados. E a gente sabe que falso profeta sempre teve, mas está tendo muito ultimamente. A gente precisa tomar muito cuidado. E como que a gente toma cuidado? Responsabilidade. Seja qual for o tamanho de conhecimento que você tem de Bíblia, seja qual for o tamanho que você tem é o suficiente para você não ser enganado. Às vezes nós queremos ser enganados. A gente tem força para fazer o que é errado. Às vezes a gente deseja receber algo que não é de Deus, mas vai massagear o nosso ego. Para com isso. Deus, Ele açoita, Ele bate, Ele castiga os que ama. Se você está passando por um momento difícil, Deus está te provando para ser aprovado. Se você for reprovado, Ele vai fazer de novo até você ser aprovado. É o processo. Não tem jeito, mas no fundo Ele quer o seu milagre, Ele quer a sua vida transformada. Então, em nome de Jesus, a força divina vem com responsabilidade para você não se autodestruir. Não fica pedindo poder, o poder vem com responsabilidade. A liderança, você deseja ser líder, a liderança vem com responsabilidade. Tem que mudar, não tem jeito. Para não se autodestruir, entenda que as fraquezas humanas trazem consequências destrutivas. Juízes 16:4. Juízes 16:4 já está aberto aí, né? Você só vai dar uma folhadinha. Juízes 16:4. Para não se autodestruir, entenda que a fraqueza humana traz consequência. Os seus erros trazem consequências. São sementes que você plantou e que você vai colher. Tá? Não é o outro que vai colher, é você. Eu já colhi muito fruto ruim por ter escolhido a semente errada. E foi decisão minha escolher. E eu preciso assumir essa responsabilidade. Então, cuidado com as fraquezas. Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila, que é conhecido de todo mundo. Eu fui ver esse vale fica entre Dan, é uma das tribos de Israel, que era numa região assim, tipo a fronteira entre Brasil e Paraguai. Tem um rio por ali, né? Tem um rio. Nessa parte dessa região de Sorek aqui, tinha muitas águas. De um lado tinha a galera da tribo de Dan, aonde Sansão ele fazia parte dessa tribo, e do outro lado tinha os filisteus. E nesse riozinho aí, ele conheceu a querida Dalila, a beldade Dalila. Só que Dalila não era com quem ele deveria se envolver, e já era a promessa de Deus que ele não poderia se envolver com pessoas que não fossem da nação dele, e ele se envolveu com a dona Dalila. Vocês conhecem a história, não é fácil não. Foi a fraqueza humana que trouxe a consequência que ele teve que entregar o mistério da força dele, aonde os filisteus, quando o prenderam, furaram os olhos dele, colocaram ele como escravo lá. Teve consequência, um cara separado desde o ventre da mãe. Ele já tinha usufruído do poder de Deus na vida dele, e ele se apaixonou pela pessoa que não era para se apaixonar. Ele tinha essa fraqueza de sempre buscar, a gente vê nos filmes, sempre buscar, os filmes mais antigos são melhores de serem assistidos, porque eles falam mais claramente, e a gente é de uma época que não tinha esse monte de proibição que tem agora, que tudo ofende todo mundo. Mas ele tinha uma queda por mulheres que não eram judias. E o cara, ele foi separado, e ele precisava, se casar, teria que ser com alguém da nação dele, de Israel. Mas ele tinha fraqueza por mulher. Alguns têm fraqueza por dinheiro, outras têm fraqueza por esporte, outros têm fraqueza por corpo, por vaidade e tal. Mas tudo isso vai levar a gente a algumas consequências que podem prejudicar a gente. E às vezes prejudica a gente e a nossa descendência, os nossos filhos, os nossos netos, as pessoas que nos envolvem.
A gente precisa tomar muito cuidado. Suas escolhas impulsivas e sua incapacidade de resistir às tentações tiveram consequências devastadoras, resultando em sua captura, cegueira e humilhação como escravo para com a nação dos filisteus. Tudo porque o cara quis brincar com a morte, o cara quis brincar com Deus. Deus falou uma coisa e ele fez outra. A gente nunca vai ganhar numa queda de braço com Deus. E sem Deus, a gente nunca vai ganhar numa queda de braço com o diabo. Então a gente precisa ficar firme em Deus. Por quê? As suas decisões erradas vão trazer consequências. E depois não culpe Deus, porque quem toma a decisão errada sou eu e é você. Eu sempre dei curso de batismo para os jovens, para o pessoal, e às vezes ainda dá alguns aconselhamentos. Irmãos, quando você tem um vício, vamos dizer, um vício de fumar, quem que fuma? É Deus ou o diabo? Ou você? Quem que acende o cigarro? É o diabo? É Deus. Quem põe o cigarro na boca e dá uma tragada? É Deus ou o diabo ou é você? Deus já deu autoridade, fortaleza, poder para você dizer não para essas coisas. Não é fácil? Não é fácil, mas tudo é possível aos que creem. Só que Sansão não. Sansão foi brincar com Deus, o Deus que ele já conhecia, que os pais dele ensinaram para ele o caminho, mas ele teve as consequências e foi essa captura, cegueira, ele teve muito problema. A história de Sansão serve como um alerta sobre o poder destrutivo das nossas próprias escolhas, sendo desobediência às orientações que Deus dá. Se Deus disser para você fazer, faça. Se Deus disser para você, espera mais um pouco, espera. Se Deus disser para você, não vou te dar, não vai querer fazer o que Deus disse que não é para fazer, porque vai dar ruim lá na frente, vai ter problema. Então nós precisamos, para a gente não se autodestruir, a gente precisa pensar muito para tomar decisão. Quando você fica estressado, irado, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Por quê? Porque você vai falar bobagem. Você vai trazer consequências para a sua vida, para o seu relacionamento, para o seu casamento, para a sua vida profissional, para a sua vida com os filhos, com os amigos, na igreja. Então assim, respira antes de responder. E se você está nervoso, vai pescar. Não tem jeito. Se você responder e a sua resposta não condizer com quem você diz que você é, lá na frente você tem que pagar, você vai ter que pedir perdão. E às vezes você vai pedir perdão para alguém que você acha que é muito inferior a você, que não merecia o seu pedido de perdão, mas você tem que pedir como um bom cristão, até para você restaurar o seu relacionamento com Deus. Desobediência gera destruição. Fraquezas humanas, decisões erradas geram destruição nas nossas vidas. Cuidado, uma vida poderosa pode ser arruinada por um momento de fraqueza. Por um momento, você joga no lixo 40, 50 anos de vida, de casamento, por pequenos momentos de excesso de estresse, de descontrole emocional. Eu sei que todos nós temos problemas, mas se você errar, você vai ter que corrigir. Porque senão a paz do Senhor não vai estar na sua vida e você vai ter muito problema. Mateus 24, esse é o único que a gente vai sair, eu acho. Mateus 24, 13. Mateus 24, 13, como a gente sempre diz, é depois daquelas 4 folhinhas em branco da Bíblia, lá entre o Velho e o Novo Testamento. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, se você tiver problema com as suas fraquezas, não entrega o ouro, não jogue a toalha. Deus está de braços abertos para te perdoar, para te reorientar. Você vai ter consequência? Vai. A justiça de Deus não deixa você fazer besteira e não pagar. Você tem que pagar, isso é justiça, isso é certo. Não tem como Deus te livrar porque você tem olhos azuis, ou porque você é careca, ou porque você é o bambam. Não. Seria injustiça de Deus. Uma injustiça de Deus era o suficiente para Deus não ser mais Deus. Então, Deus não vacila, mas assim, entre aspas, se Deus vacilar, porque você quer que Ele vacile ao seu favor,
acabou Deus, o diabo ganhou. E ele não vai fazer isso. A responsabilidade dele é muito grande e ele coloca como um presente para nós a responsabilidade da gente ser um povo íntegro, um povo bondoso, um povo amoroso. Nós precisamos. Então, nas fraquezas, cuidado. Você vai pagar o preço. E se você não pagar, os seus filhos podem pagar, os seus netos podem pagar, se não quebrarem a maldição. Por último, rapidinho, para não se autodestruir, entenda que a graça redentora e o propósito final são para os que vão até o fim. Não dá para nadar e morrer na praia. Nós precisamos ser de Deus do começo ao fim. Não adianta estar numa igreja evangélica e estar com a cabeça nas presepadas de segunda-feira. Não dá. A gente precisa ser de Deus. Nós vamos ter as presepadas segunda-feira, mas nós vamos vencer. Nós temos que sair daqui na força do Senhor, que se nós andarmos na presença de Deus, nós vamos vencer. Ele vai montar uma estratégia, Ele vai fazer alguma loucura de amor por você, e você vai passar pelo problema. O problema vai virar um probleminha, porque o nosso Deus é maior do que qualquer problema. Juízes 16, 28. Então Sansão, olha a saída, orou ao Senhor. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Irmãos, olha o que ele pediu para Deus. Eu quero me vingar desse povo. Eles me cegaram, eles furaram os meus olhos. Eles podiam me fazer escravo, já tinha cortado o meu cabelo, eu já tinha perdido a força, eu vacilei, mas os caras furaram os meus olhos, os caras foram ruins demais. E essa oração foi feita, ele ali não tendo mais a força que ele tinha, ele era escravo, estava cego, ele sabia que ele vacilou, mas ele não entregou o ouro. Eu vou fazer mais uma oração. Deus está esperando a sua oração. Deus está esperando a sua oração, uma oração sincera. Olha só, dá-me forças mais uma vez para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Parece até esquisito, né? Orar para Deus dar força para se vingar dos outros, né? Aquele momento era esse. Mesmo em sua condição mais degradante, Sansão se voltou para Deus em um último apelo. Os irmãos sabem o final da história. Deus, em sua infinita misericórdia, ouve a sua oração e lhe concede força para realizar um ato final de libertação, sacrificando sua própria vida. O ato final, lembra lá no começo, o anjo falou, você vai ter um filho, ele vai ser nazireu, ele vai começar o processo de libertação do povo de Israel. Não era para passar por nada disso, mas a fraqueza dele venceu ele naquele momento. Mas ele, no final, ele fez uma oração, e a misericórdia do Senhor está esperando a sua oração. Não paga de gostosão na sua oração com Deus. Não queira ensinar a Bíblia para Deus. Senhor, e tal, eu sou o cara, ou eu sou a mulher. Senhor, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Não, Senhor, tem misericórdia de mim, sou um miserável pecador, sou mau vacilão. O Senhor conhece os meus pensamentos. Nem revela para ninguém os meus pensamentos, porque senão vão ver que eu sou uma coisa ruim. Tem misericórdia de mim, Senhor, eu vacilei. O Senhor disse que não era para pegar mulher de outra nação. Eu brinquei, eu fui extravagante, eu fui para as noitadas. Se deu mal, a consequência chegou. Mas ele, depois de todo o sofrimento, ele caiu em si. Como a maioria dos homens de Deus que tiveram problemas e oraram no final e foram restaurados, restabelecidos, Deus ouviu a oração de Sansão. A história de Sansão, apesar de sua tragédia, aponta para a graça redentora de Deus, que pode usar até mesmo as nossas falhas para cumprir o propósito dele. Ele foi colocado lá entre duas pilastras que controlava lá o templo e tal, e Deus deu uma força final. Ele morreu ali, mas ele matou mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida, depois de uma oração. Você acha que você é ninguém? Deus te conhece pelo nome. Deus conhece tudo da tua vida. Deus te conhece melhor do que você. E Ele te trouxe aqui hoje para te dizer isso. Cuidado.
Se você permanecer em obediência, você vai viver a força do Senhor. Mas se você decidir vacilar, você vai viver a fraqueza, as consequências dos seus problemas. Mas não está tudo perdido. Você ainda está vivo. Se você ainda está vivo, ainda há esperança. O preço da graça é seguir Jesus Cristo. O preço da graça barata é evitar seguir Jesus. Obedecer Jesus, obedeça Jesus. Vão zoar com você? Vão dizer que você é um crentino, que você é um crentinho, que você é um religioso? Nem liga para as pessoas. Quem aqui é capaz de levar alguém para o céu ou para o inferno? Não, para o inferno a gente até é capaz de levar as pessoas, maltratando, descuidando. Mas quem cuida de nós, quem nos ama, é Deus. E Ele está dizendo, olha, ainda há esperança para você, ainda há esperança. Não, eu tive uma vida podre, cheia disso, tomei um monte de decisão errada e tal. Eu já falei, irmãos, eu já fui corrupto. E eu paguei o preço, eu sei que eu paguei o preço. Em alguns momentos dos meus sofrimentos profissionais, eu sabia porque eu estava pagando o preço. Eu não tinha coragem de ficar falando que era uma vergonha. Mas agora eu tenho Jesus, eu vacilei, eu era crente e fazia contratos que nem esses vagabas de Brasília aí faz o tempo todo. Eram pequenos, mas eu fazia. Mas chegou uma hora que Deus falou, Orisvaldo, para com isso, cara. Você quer ser pastor e é um corrupto? E Deus mudou a minha vida. Depois de 20 anos de crente, Ele trabalhou em mim e mudou a minha vida. A redenção, a graça redentora, o amor de Deus. Deus não desiste de você. Lembra lá no começo? O seu maior inimigo é você. Se você desistir de você, não tem jeito. A gente vai lá, ora, impõe as mãos, faz tudo para você. Mas você desistiu. Você não pode desistir de você. Você não pode desistir da tua família. Você não pode desistir, seja lá do que for. Que você sabe que Deus te deu. Você já deu as suas desviadas, deu seus furos aí, cometeu os seus erros, você vai pagar o preço, mas com Jesus dá para passar, dá para vencer, porque com Jesus é só vitória. Com Jesus, você pode ter momentos difíceis, mas com Jesus o final é só vitória. Deus nos chama para um propósito, Deus nos equipa com dons e talentos, com poder, somos responsáveis por como usarmos aquilo que Deus nos dá. Se você quer algo de Deus, se você quer ser usado para abençoar alguém, tem preço, tá? Deus vai te provar e você precisa ser aprovado. Que possamos depender do Senhor em todo o tempo, aprender com Sansão e viver para cumprir até o fim o propósito divino para a sua vida. Você tem propósito. Ninguém está aqui de bobeira. Todo mundo que está aqui, Deus te convidou, Deus escreveu no livro da vida que hoje nós estaríamos aqui ouvindo falar do nosso querido Sansão. Ninguém caiu de paraquedas nesse lugar ou não foi o diabo que nos trouxe. Deus, por quê? Porque Deus quer te deixar claro que existem momentos de força, existem momentos de fraqueza, mas se nós estivermos com Ele, a graça redentora vai nos fazer chegar ao céu. Que nossa história não seja uma tragédia de talentos desperdiçados, mas um testemunho da graça que nos capacita. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te capacitar, Ele quer te restaurar, Ele quer te restituir. Ele não tem miséria, com Deus não tem miséria, mas Ele conhece o meu e o teu coração. Ele sabe da nossa sinceridade, da nossa seriedade, do nosso compromisso, da nossa responsabilidade. Vir a um lugar para receber uma bênção e depois vazar, vai trazer consequências terríveis para mim e para a sua vida. Então, nós precisamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos viver de glória em glória. Esquece esse negócio de que as pessoas vão ser crente. Nossa, deve ser ruim, né? É ruim nada. A gente acorda e já sente Jesus. A gente acorda de madrugada, tem um sonho, alguns de nós até escreve para não esquecer, porque Deus falou com a gente. Às vezes as pessoas, a gente está cheio de problemas, as pessoas desabafam com a gente cheio de problema. A gente vontade de falar, fulano, eu estou pior que você.
De vez em quando alguém fala, eu devo R$1.000. Gente, tem misericórdia, daí a gente tem que orar para o fulano que deve 1.000, eu devo quase 100. Mas você foi chamado para ser bênção. Nós abençoamos e ministramos vida na vida das pessoas. Nós nunca ministramos morte e maldição. Nós, seja qual for a situação que você está, você é uma bênção e vai abençoar pessoas. E amanhã vai entrar uns tribulosos na sua vida e você vai abraçar, vai dar um beijinho e vai falar, estou orando por você. E Deus vai te honrar e vai te colocar no lugar que Ele deseja, que Ele tem propósito para te colocar. É um lugar de glória. É um lugar de glória.